Você já ouviu falar dos conditionals em inglês? Se você ouve essa palavra e pensa em condição, você tá certa, é isso mesmo. Os conditionals são estruturas aí que a gente usa para falar de uma consequência que depende de uma condição. E são bem parecidos com o português, né? Mas hoje aqui a gente vai tentar entender quais são os tipos de conditional, beleza? Então, pra gente introduzir, vamos pensar numa frase em português mesmo, né? O que é uma consequência que depende de uma condição? A gente teve o Rock in Rio recentemente, então a gente pode pensar talvez em uma frase relacionada a um show, né? A gente pode dizer, se a gente ficar na primeira fileira, a gente vai ficar esmagado, né? Se a gente ficar na primeira fileira, a gente vai ser esmagado, isso é um fato. Ou então, se a gente beber muita água, a gente vai ficar com vontade de fazer xixi, né? Uma coisa aí, uma luta que frequentadores de shows enfrentam aí, né? Então, isso são frases condicionais. Então, vamos ver em inglês como que fica e se você está se perguntando se é parecido com o português, sim, na maioria dos casos, mas vamos começar para você ver do que a gente está falando. Então, a gente tem 4 tipos diferentes e a gente vai começar pelo Zero Conditional. E você não precisa saber esse nome, só que a gente vai usar aqui para diferenciar um do outro, tá? O Zero é uma coisa assim que é fato. Se acontecer X, Y vai ser uma consequência. Então a gente usa para falar de coisas habituais, para falar de fatos e até mesmo instruções e coisas inevitáveis. Então, por exemplo, if you don't wear sunscreen, you get sunburned. Se você não usar protetor, você fica queimado, você se queima, né? A gente pode fazer ao contrário também. You get sunburned if you don't wear sunscreen. Então aqui a gente tem uma condição e uma consequência que são assim 100% certas, né? Tem certeza que vai acontecer. A mesma coisa se eu disser I get a headache if I forget to drink water. Eu fico com dor de cabeça se eu esqueço de beber água. Isso é fato. Assim como 2 mais 2 são 4, eu fico com dor de cabeça se eu não beber água. Então, o zero conditional é assim. É if, né? Se, uma frase no presente simples e daí a consequência também no presente simples. If I forget to drink water, I get a headache. Agora vamos pro first conditional. O first conditional, ele também é uma coisa muito provável ou muito possível, mas não chega a ser 100% provável e possível igual o zero. Como assim? Então, digamos que eu tô esperando aí saber como que o clima vai estar amanhã. Posso dizer, if it's sunny tomorrow, I will go to the beach. Se fizer sol amanhã, se estiver ensolarado amanhã, eu vou pra praia. Posso falar isso? É muito certo? Sim. Se fizer sol, muito provavelmente eu vou pra praia. Mas não é 100% de certeza, igual o zero que a gente viu antes. E aqui a estrutura fica assim, então. If, e daí uma frase no presente, e daí a consequência vai ser no futuro com will ou going to. Então, if Ellie comes here tomorrow, we are going to order pizza. Se a Ellie vier aqui amanhã, a gente vai pedir pizza. É uma consequência muito possível e muito provável. Agora vamos pro second conditional. Esse já não é nem possível e nem provável, é o oposto na verdade. Aqui a condição normalmente é algo muito pouco provável, quase impossível. Então eu posso dizer, por exemplo, se eu fosse uma mosquinha, eu ia na casa da Joana para ficar sabendo dessa fofoca aí. Uma coisa que, né, impossível eu virar uma mosquinha. E é nesses casos que a gente usa o second conditional. Então, por exemplo, if I got $1 million, I would travel the world. Se eu ganhasse $1 milhão, eu viajaria o mundo. Então, é possível, é provável que eu ganhe $1 milhão? Não, né? Mas é uma consequência aí que também vai ser impossível, porque a condição não vai acontecer. Então, a estrutura nesse caso é assim, if, e daí uma frase no passado, if I got $1 million, e daí a consequência, I would travel the world. O que é esse would? Quando eu digo I travel, significa eu viajo. Agora, se eu digo I would travel, significa eu viajaria. Então, o would, ele está muito presente aí nas condições, né? Então, I would travel the world, eu viajaria o mundo. Então, esse é o second conditional. Uma coisa pouco provável e uma consequência praticamente impossível, porque a condição não vai começar a acontecer para começo de conversa, né? E aí a gente tem o third conditional, que é o mais impossível e o menos provável de todos. Como assim? A gente usa o third conditional para falar de uma coisa que não aconteceu no passado e a sua consequência aí imaginária, né? Quem nunca imaginou uma consequência imaginária?
Por exemplo, se eu tivesse estudado para a prova, eu teria passado. Mas não tem como eu voltar e estudar. Já passou a prova, eu já não estudei, então já rolou. Por isso que é impossível, né? Então, if I had studied for the test, I would have passed. Então aqui a estrutura já fica bem diferente. A nossa condição vai ser if, e daí had, e daí o verbo. Então aqui a gente tem o past perfect. Aqui, if I had studied, se eu tivesse estudado. Já a consequência vai ter o would have, né? Então a gente diz I would have passed. Eu teria passado. Bem parecido com o português, né? If I had studied for the test, se eu tivesse estudado para a prova, I would have passed. Eu teria passado. E aqui a gente vai usar o verbo na terceira forma nos dois casos. O que é a terceira forma, né? Os verbos no inglês, eles têm três formas principais, o presente, o passado e o tal do particípio, que a gente pode chamar de terceira forma. Poderia falar, if you had come to the party, you would have received a gift. Se você tivesse vindo para a festa, se você tivesse vindo à festa, você ganharia, você receberia um presente. Mas você não veio, já era, perdeu o presente porque não foi na festa. Mancada, né? Então, um resumão aí pra gente, né, colocar essas coisas aí na nossa memória, que é, o zero conditional é uma coisa 100% certa. If you don't wear sunscreen, you get sunburned. O first conditional é uma coisa muito provável, muito possível. If it's sunny tomorrow, I will go to the beach. O second conditional, uma coisa muito pouco provável, muito pouco possível, digamos assim, né? If I got $1 million, I would travel the world. E por último, o third conditional, um passado que já não aconteceu e a sua consequência imaginária. If I had studied for the test, I would have passed. Beleza? Então essa foi a dica de hoje. Não esquece que você pode ver esse vídeo quantas vezes quiser. E não esquece de se inscrever no canal se não for inscrito ainda. E por favor, comente aqui o que você faria se você ganhasse $1 milhão, ok? See you next time. Bye!